Mas um dado que me assusta e nessa parte de política vai até da falta de conhecimento pessoal. Então, quando alguém ouve, não, você vai votar em quem? Ah, eu vou votar em quem me der mais coisa. Ah, eu vou votar em quem fizer mais pela minha pessoa. Quando, na verdade, no final das contas, a pessoa deveria votar, pelo menos na minha visão, naquilo que eu acredito, é naquele que vai interferir menos na economia e vai te dar mais liberdade. Mas as pessoas vêm, não, que eu quero votar no que vai. Como é que o pessoal até zoa? Que vai ter bolsa corote, que vai ter bolsa. É isso, mas. Bolsa revoada, bolsa funk, então, que vai ter o dia do funk. Então, no final do dia, isso é o populismo, né? Então, o cara vota naquele cara que dá mais coisa. O problema é o que dá mais coisa. E aí você pega o dado aqui que tem mais de 50 milhões de brasileiros. Acho que vamos por partes aqui. Então a gente tem 200, é do IBGE, do próprio dado do IBGE. São os dados médios cruzados de 2019 a 23. Mas vocês confiam? Zoeira. Eu acho que pra população ainda tá tudo certo ainda, né? Tô brincando. 203 milhões de habitantes. A gente tem aqui criança, adolescente até 18 anos, 53 milhões. Então, basicamente, um quarto já é criança, não vota, não produz. Aí 39 milhões é aposentado e pensionista, então quase mais um quarto aí é aposentado. Aí vem agora o pessoal que trabalha, empresário, empreendedor e funcionário, 43 milhões. Então o pessoal que paga imposto. 12 milhões, servidor público. Aí nessa hora já vem polêmica, não, que eu trabalho que eu tenho imposto descontado. Mas nesse caso, o Estado só consegue pagar o salário de servidor público porque ele cobra imposto da iniciativa privada. E o Estado não gera nada em si. Então o pessoal fica revoltado que paga imposto. Você realmente tem, pra quem é funcionário público, tem o imposto descontado da tua folha, porém o Estado pega o dinheiro dos impostos pra pagar teu salário e cobra imposto e pega como cashback de volta. É cashback pro Estado, o cara que é funcionário público, vendo dessa forma. Mas tem mais? E o último agora que é o mais impressionante. 56 milhões recebem Bolsa Família. Então. Tem mais gente recebendo Bolsa Família do que empresário, empreendedor e funcionário. Como é que você faz com que o país cresça quando você tem a maioria das pessoas não produzindo? Alguma coisa tá errada. E o que eu vejo que tá errado também é que é um sistema de assistência pro cara que não consegue ter um emprego, que tá passando fome. Então, na minha visão, o Bolsa Família ser um sucesso é que tenha cada vez menos pessoas dependendo dele. Exato. Porque o cara recebeu certo auxílio, conseguiu, nesse momento difícil da vida dele, não passar fome, se restabelecer, arrumou um emprego e começou a trabalhar. O problema é que tem muita gente que trabalha de maneira informal pra continuar recebendo benefício. Eu diria, e aqui talvez algumas pessoas possam discordar, mas eu diria que o Bolsa Família é um programa de centro-direita. Por que ele é um programa de centro-direita? Ou deveria ser, né? Porque ele é um programa que olha para a sociedade e fala assim, eu vou pegar a parte fragilizada da sociedade que não consegue trabalhar por alguma razão, seja por falta de educação, por falta de infraestrutura, por falta de moradia, sei lá, se o cara mora na rua, não tem condições nenhuma de conseguir trabalhar ou estudar, eu vou pegar esse cara, eu vou tirar ele dessa extrema fragilidade, vou colocar ele um pouquinho pro lado. Esse um pouquinho pro lado vai fazer com que o cara consiga se sustentar, começar a estudar, começar a trabalhar, fazer com que os filhos dele não vivam nessa mesma situação. E depois esse cara vai andar por perna sozinho, sem a necessidade do governo. E aí, livre mercado, ele que vai tomar a sua decisão, ele vai pegar seu emprego e aí ele vai conseguir, enfim, transformar a vida dele a partir do trabalho dele, das coisas dele. Sem o Estado precisar ficar interferindo. Agora, qual que foi o problema que fizeram com o Bolsa Família? Tem um monte de gente fragilizada aqui. Só que aí os caras falam, bom, esse um bando de gente fragilizada, se um monte de gente vota em mim porque tá recebendo isso, por que eu vou perder esse cara da minha base? Então vamos dar mais. Vamos deixar esse cara aqui. Não vou medir o sucesso por quantas pessoas estão saindo, e sim por quantas pessoas estão. Estão entrando, porque é mais votante, né? Deveria ser muito ruim pro governo falar assim, ó, agora no meu governo tem mais gente no Bolsa Família. Pô, isso deveria ser ruim, porque você tá mostrando, na verdade, que tem mais gente fragilizada. Que tem mais gente que tá sem conseguir sobreviver se você não der uma grana pra ela. Isso deveria ser ruim pro governo. Deveria falar, pô, isso não deveria ser meu trabalho. Só que os caras falam, não, no meu governo tem mais. Pô, que bizarro, entendeu? Então, transformou num programa totalmente errado. Agora, a sua ideia é muito nobre. Você ajuda... E, de novo, é um estado mínimo. Ajuda só quem precisa. É só esse cara bem fragilizado. Tira ele dessa situação. E tem uma validade pra ele estar lá dentro. E tem um tempo, tem um cálculo. É como se fosse uma escola, sei lá. Você estuda, sei lá quantos anos, 10 anos, 11 anos. Beleza, vamos ver quantos anos você precisa de Bolsa Família então. E tá ali, ó, tá aqui seu plano, faz isso, faz aquilo. E você deveria medir o sucesso por isso. Olha quantas pessoas nós tiramos da dependência do Bolsa Família e olha como a renda dela aumentou. Olha como ela começou a gerar mais renda. Olha como a família dela melhorou a qualidade de vida. Esse deveria ser o sucesso do programa. Uma pena que não se olha assim. Mas por quê? Porque falar isso não gera voto. O próprio Lula falou já, né? Que quem ganha mais de 3 mil já não vota mais no PT, não, né? Até porque o cara que entra no Bolsa Família, ele não vai sair depois no finalzinho da gestão daquele cara.
Provavelmente ele vai ter que ficar um pouco mais de tempo. Não vai ser em 4 anos que ele talvez resolva o problema. E aí ele não vai pegar os frutos, né? Então ele fala, bom, se eu não vou pegar os frutos aqui, por que eu vou fazer para dar pro outro político na próxima eleição, entendeu? Então, enquanto os políticos pensarem assim, de novo, eles só pensam no deles, eles não pensam nas pessoas. A gente vai continuar nessa situação. Ele vai pensar só na reeleição mesmo. Só na reeleição. Ou se ele vai conseguir se reeleger, ou se vai reeleger alguém do partido, vai reeleger alguém que é amigo dele e vai ficar nessa. Concordo. Quem gosta do Bolsa Família é o pessoal dono de Bet, né? Que de 15 bi, acho que foi em agosto, aí 3 bi foi pra Bet, aí o cara vai querer mais Bolsa Família mesmo, Tipo, mais assistencialismo. Olha isso que bizarro. O cara ganha o Bolsa Família, porque teoricamente ele é muito fragilizado, e ele não usa o dinheiro pra melhorar a vida dele, ele usa pra apostar e perder tudo. E tipo, isso é bizarro. E falta educação pras pessoas. E você acha que o governo tá preocupado com isso? Não tá preocupado. E eu vejo de outra forma ainda, que o cara recebeu o Bolsa Família, pra ele gastar o dinheiro do Bolsa Família na Bet, ele tem algum emprego informal. Esse que é o ponto na minha visão. Então o Bolsa Família é aquele que veio fácil. É verdade. Como veio fácil, ele vai gastar e ver se ele esse multiplica. dinheirinho aqui é o da Bet, né? Porque o resto tá no meu outro emprego, é verdade. Exato. Então do trabalho dele, às vezes ele vai pensar 2, 3 vezes, não, do meu trabalho aqui, que eu trabalho de maneira informal, sou ajudante de pedreiro, a mulher vai lá, faz unha. Esse dinheiro foi suado, então ela não vai gastar nisso. Agora do Bolsa Família, esse do Bolsa Família aqui é da bagunça mesmo. Vamos tentar alavancar a banca aqui. Isso é foda, cara. Mas, de novo, a gente entra num limbo difícil depois de começar a sair. Porque se o cara começar a ficar dependente disso, ele nunca mais sai, né? Você ia querer sair? Então. Você ia querer sair se você estivesse recebendo uma grana todo mês lá, de Aí boa? faz um filho, recebe um pouco a mais. Ninguém ia querer sair. Se você não tem incentivos pra sair, você não sai. E a verdade é essa. Claro que tem algumas pessoas que querem sair, algumas pessoas que não estão nesse limbo. Mas, cara, se você for olhar, é bizarro isso. Olha quantas pessoas você tem independente, olha quantas pessoas você tem trabalhando, gerando pro país, e olha quantas pessoas vocês têm no assistencialismo. Algumas delas precisam. Talvez não todas essas. Aí é uma conta que a gente precisaria fazer. E aí, mais uma coisa desse dado que você falou, previdência pública. Como que se sustenta isso daí? É uma questão matemática. Olha quantas pessoas você tem trabalhando, olha quantas pessoas você tem recebendo. E a população envelhecendo ainda. E olha a mudança de pirâmide etária. Exato. Acabou. Que junta a parte da pirâmide etária, então, naturalmente, vai ter mais idoso do que pessoas trabalhando, o que já atrapalharia. Pior ainda mais, sendo que grande parte da população não produz, somente recebe Bolsa Família. Isso você fudeu de vez tudo. Exato. Então, de novo, a gente tem que ter... Aí o pessoal fala, vamos fazer uma reforma previdenciária. Beleza. Concordo. Isso tem que ser feita várias reformas previdenciárias. Só que a ideia é pare de depender de previdência pública. Mas aí que vem outro ponto, né? Que o Estado ele vai querer agradar a maior parte da população para buscar a reeleição. Com a população envelhecendo, o Estado vai querer mais benefício para quem é mais idoso, porque é uma população em maioria que Adivinha vota. Quem que era contra a reforma da Previdência? Justamente a esquerda, populista. Por quê? Porque é impopular. É impopular você fazer uma reforma da Previdência. Você chega pro cara que às vezes tá para se aposentar, não vai dar mais agora, vai ter que trabalhar mais um pouco. Impopular pra caramba, você vai xingar esse cara. Eu xingaria também. Todo mundo, pessoal, né? Pessoa, xingaria nesse sentido. Só que se você for olhar pra condição de país, a gente tem que fazer algumas coisas impopulares, realmente, porque se tornou inviável. Quem foi o cara que acabou encabeçando tudo isso? O cara que tinha 2% de aprovação, que era o Temer. E acabou encabeçando tudo isso, entendeu? Só que assim, tem que ser feito. Alguma pessoa tem que fazer. E aí, por quem que foi contra? Justamente as pessoas que estão olhando só para a reeleição, para o populismo, para agradar e tudo mais. E é fácil embarcar a narrativa de não ter reformado a Previdência, não. Que imagina o cara que trabalhou um monte, que ele se esforçou, que ele ralou, que ele tá velho agora, que não dá pra ficar adiando, não. Que ele vai receber mais do que ele vai receber agora. Ele vai falar isso aí, já vai conseguir colocar essa narrativa fácil, aí o pessoal vai gostar. E tem várias reformas que a gente precisa fazer no Brasil. É judiciário, que gasta muito. É político. É um monte é subsídio para um monte de empresário que não precisa. Entendeu? Então a gente fica ajudando um monte de gente que teoricamente não precisa, com dinheiro do povo, e no final do dia acaba sendo o dinheiro da maioria das pessoas mais pobres também, e ajuda quem não precisa. E quem às vezes precisa, a gente não tá ajudando direito, entendeu? Então, enfim, aí você fala, tem luz no fim do túnel? Puta, sei lá, cara. A gente tá falando disso há sei lá quantos anos, só 30 anos já. Mas você não vê que, por exemplo, vários outros países que tiveram essa mudança na pirâmide etária acabaram ficando ricos enquanto ainda estavam com mais jovens produzindo do que idosos. Exato. O Brasil não ter chego nessa parte de conseguir enriquecer antes de inverter a pirâmide, você não acredita que pode fazer com que o Brasil não tenha essa relevância que ele tem hoje no futuro e, consequentemente, os negócios que estão aqui não tenham uma valorização tão expressiva? O que você vê sobre isso? Não, tanto é que você fala, quando falam o Brasil nunca vai virar uma Suíça por conta disso. A gente nunca conseguiu passar pelos estágios que a gente deveria ter passado, enquanto a gente tinha uma grande parte da população ativa trabalhando. Agora a gente começou a inverter essa pirâmide, ficar mais difícil. A gente nunca conseguiu ver no Brasil um ganho forte de produtividade.
Isso é culpa, na minha opinião, grande parte da política que a gente segue aqui, da ideologia, do governo. Agora, algumas empresas podem ser afetadas? Sim, é só você perceber. Cadê as NVIDIAs do Brasil? Cadê o Facebook? Cadê a Meta? Cadê o Google brasileiro? Não tem. A gente não tem nenhum tipo de empresa inovadora, vamos dizer assim, no Brasil. O que a gente tem que vai bem no Brasil? Setor histórico. Bancão, infraestrutura, então energia, se eu for pensar. A gente tem indústria e agro, graças a Deus, a gente tem o agro, que ajuda muito o Brasil. Mas você vai pensar em tecnologia de ponta, é todos os outros países. A gente não conseguiu criar, e eu não estou falando que, por exemplo, não é importante o agro, muito pelo contrário, o agro é muito tecnológico também. E a tecnologia foi isso muito bem o que o Brasil conseguiu fazer. Dado que a gente não tem as NVIDIAs, não tem as Facebook, vamos então fazer a tecnologia no que a gente é bom, no agro. Super top, ótimo. Inclusive as empresas, só você vê os resultados, como tem sido resultados crescentes, implementação tecnológica. Agora, o Brasil se tornou um cenário onde a gente tem algumas pequenas coisas que funcionam. E o resto é tudo exportado para os outros países. A exportação de cérebros, né? Vamos falar assim. Então o cara vai lá e ele cria a startup dele de neurociência no Vale do Silício. Ele não cria aqui, entendeu? Por quê? Porque a gente não criou essa infraestrutura. Será que dá para voltar e criar? Na minha opinião, acho que fica difícil. Então eu prefiro no Brasil fazer o básico que funciona. Enquanto lá nos Estados Unidos, aí sim você pode se expor a isso. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.